Tu és a nossa fortaleza. Tu és sim, Deus, como diz a tua palavra, o socorro bem presente, Deus. Nós estamos aqui porque nós, ó Pai, te amamos. Nós estamos aqui não é simplesmente, Deus, porque virou algo corriqueiro da nossa vida na quinta-feira, de sair do nosso lar e chegar à tua casa, Senhor, para o culto. Não, Deus. Nós estamos aqui porque temos a consciência, Deus, de que tu se faz presente, de que tu falará conosco, de que tu moverá os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, desde já, eu já quero, ó Pai, apresentar os nossos corações. Eu já quero apresentar as nossas mentes, voltar toda a nossa atenção a Ti, Senhor. Seja aquilo, ó Pai, seja aquilo, Deus, que passamos durante essa semana, seja as frustrações, seja as tristezas, ó Pai, seja as conquistas, Pai, o que seja, Deus, eu lhe peço que em nome de Jesus, que nessa noite, neste momento, não venha ser um desvio da nossa mente, para tirarmos o foco, Deus, daquilo que Tu tem para nós. Deus, que nessa noite, ó Deus, a expectativa que eu tenho colocado no meu coração, a expectativa que os meus irmãos, ó Deus, têm depositado no coração deles, possa ser suprida, Deus, porque eu sei, estou convicto, Deus, de que quando esperamos em Ti, quando apresentamos toda a nossa força, Senhor, toda a nossa esperança, Senhor, todo o nosso refúgio diante de Ti, Deus, eu sei que as coisas acontecem, e é diante disso, Deus, de toda essa apresentação, de toda essa expectativa, que nós começamos mais um culto, começamos mais um momento de adoração a Ti, mais um momento para cultuar a Tua presença, Deus. Eu sei que hoje, ó Deus, para a vida de muitos, Senhor, é privilégio estarmos aqui, porque, ó Pai, outros, ó Pai, não tiveram essa chance, outros, ó Pai, não terão mais essa chance, e eu Te agradeço, Deus, Te agradeço porque Tu, Deus, tem cuidado de nós, Tu tem nos guardado, Tu tem nos protegido, Tu tem nos sustentado, Deus, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante, Deus, das nossas debilidades, ó Deus, Tu não tem olhado a podridão que talvez haja dentro do nosso coração, pelo contrário, Tu enxerga mais além, Deus, Tu olha que este coração que às vezes cheio de falha, é sim um coração voltado a ser limpo, a ser trabalhado, e para ser um coração de acordo com a Tua vontade, Deus. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tem, ó sim, total liberdade para fazer aquilo que Tu quer. Tu tem sim a autoridade para tirar de dentro de nós aquilo que tem sido barreira, aquilo que tem sido empecilho, aquilo que tem nos perturbado, Espírito Santo. É este Espírito, Deus, esse Espírito que Tu deixaste, ó Senhor, como consolador, como ajudador, é esse Espírito, Senhor, que tem nos guiado diariamente, e é esse Espírito, Senhor, que moverá em cada um dos nossos corações, é esse Espírito, Senhor, que fará as obras, a qual Tu tem determinado, de acordo com aquilo que eu permiti, Senhor. Eu sei que coração fechado, Tu não pode fazer nada, porque tem que ter a permissão pessoal, Deus, e neste momento eu me coloco aqui diante de Ti, junto com os meus irmãos, ó Pai, dando a Ti sim autorização, Deus, para mover no meu interior, para fazer aquilo que Tu quer, Deus, aquilo que Tu apraz, Deus, e tirar, Deus, da nossa frente toda seta, todo laço, toda muralha, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra as nossas vidas, contra os nossos sonhos, contra os nossos planos e projetos, sim, Deus, que estão ligados contigo, e é por isso, Deus, que nós rendemos a Ti toda a honra, todos os dias de nossa vida, não simplesmente porque somos supridos por Ti, porque reconhecemos que Tu és o Supremo, Tu és o Senhor, Tu és o maioral, Tu és o Rei, Tu és o Salvador, Tu és a esperança, Tu és o libertador, Tu és a estrela da manhã, Tu és, Deus, sim, ó Pai, aquele que nos aconchega, aquele que nos abraça. A Ti honra, Deus, a Ti glória, Senhor, a Ti louvor, a Ti adoração, todos os dias da nossa vida, todos os dias, todos os momentos, a toda hora, não cessaremos de Te adorar. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus, aleluia. Especial
especial para mim, que toda vez que eu escuto, eu lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou cantar um pedacinho dele. Se você conhece, vamos adorar ao Senhor. Faz assim. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer e faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Pois pra te faça o que está em teu corpo. Fala pra Deus e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado. Aleluia, Senhor, nós queremos estar ao teu lado. Nós queremos estar ao teu lado, Jesus. E que a cada dia nós queremos, Senhor, mais e mais estar ao teu lado. Senhor, viver para o Senhor, fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Ele. Aleluia, com alegria. Vamos lá com as palmas. Todos que
mais vai nos abandonar. Obrigado, Senhor, que podemos ter certeza, segurança em saber que o Senhor tem cuidado de nós. Certeza, Senhor, que o Senhor está bem perto. Que nos momentos, ó Pai, que pensamos que está tudo terminado, tudo acabado, a esperança se vai, Deus. A fé às vezes, Senhor, diminui, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está bem perto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. Aleluia, Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Tu és digno, Deus, Tu és digno.
porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir, eu estarei com ele, comigo. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós, um banquete, uma ceia. Será que você pode imaginar isso? Aquela mesa exposta, como sinal de comunhão, como um sinal de aproximação de Deus, de intimidade. Eu estou à porta, eu estou à porta, pode abrir que eu vou entrar. Eu estou à porta, eu estou à porta, pode abrir
Santo Espírito de Deus. Sei aqui neste lugar. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Oh, Senhor. Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és adorado, Senhor. Tu és o Deus vivo. Tu és o único, Senhor. Tu és o único Salvador. Tu és o único que pode mudar qualquer vida. Tu és o único que pode salvar, meu Deus. Tu és o único. Tu és o único. Por isso nós abrimos nossos corações para Ti. Tu és o único que pode sarar as nossas feridas. Tu és o único, Senhor, que pode, Senhor, nos encher, nos renovar. Tu és o único. Tu és o único, Senhor. Tu és o único. Por isso nós te adoramos. Por isso nós te entregamos aquilo que o Senhor merece. Tu és o único, Senhor. Tu és o único. Tu és o único. Tu és o único. Tu és o único, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita
oração, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Cada momento, Deus, não podemos viver sem Ti. Renova-nos, Senhor, cada manhã, cada dia. Graça e paz, irmãos. Abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura palavra é essa? Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso escandaliza? Quando acontecerá que vocês virem o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada, de nada se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, algum de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e que iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim se não for ser dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Podeis assentar no nome de Jesus. E a minha pergunta hoje, para a nossa reflexão, é: qual é a suficiência de Cristo para mim e para você? Ou Cristo é suficiente para a sua vida? A pessoa de Cristo, Ele é suficiente para mim e para você? Porque no decorrer desse capítulo 6, quando Jesus falando quem Ele era, Jesus falando de ser o pão da vida, Jesus sendo visto pelos discípulos, quando os discípulos estavam em alto mar, os discípulos se assustaram ao viram Jesus e mesmo assim se assustaram. Eles tiveram o privilégio de vivenciar tremendas coisas desse capítulo 6. Nós podemos ver muitas coisas que viram, que eles vivenciaram, que eles comeram, que eles participaram. Mas, no decorrer dos versículos, mostrou também que essas pessoas não tiveram Jesus como a suficiência total da vida deles. Tinha um povo enorme, em que o Senhor alimentou com pão e peixe. Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez grandes coisas. E no decorrer dos versículos você vai ver que muitos dos discípulos que seguiam a Jesus deixaram de segui-lo, deixaram de ir atrás dele. Porque a motivação
deles estava errada. Porque a motivação estava de forma contrária. Jesus era suficiente enquanto ele alimentou com o pão. Jesus era suficiente enquanto ele deu uma palavra de alento quando estava no barco. O barco estava quase à deriva, em uma tempestade. Jesus até aquele momento foi o suficiente para essas pessoas, para aquela multidão que foi alimentada. Mas quando a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante, e quando o Senhor começam a cogitar essas palavras, essas pessoas se sentiram incomodadas, tanto é que os discípulos foram que falaram. Duras palavras são essas. Quem pode suportar? A minha pergunta para mim e para você nessa noite, durante todo o decorrer dessa noite, é: Jesus é o suficiente para você? Ou nós precisamos de alguns subterfúgios para que essa suficiência de Cristo, ela seja para mim e para a sua vida, seja aquilo que vai nos alimentar, vai ser aquilo que vai nos dar todo o aparato que eu estou, ultimamente, igreja, eu venho com essa palavra de suficiência, depois de estar escutando e vendo tantas coisas que tem assustado, que tem me preocupado, que tem me deixado sem entender, porque se a palavra de Deus me diz que o Senhor ele é único e suficiente, e quando eu estou vendo e tenho visto tantas coisas que têm acontecido no nosso meio, que dizemos ser cristão, tem assustado de ver tal coisa. O Espírito Santo já não é mais suficiente, eu tenho que fazer determinadas coisas para atrair a multidão. Eu tenho que fazer determinadas coisas para poder manter as pessoas em determinados lugares. Eu tenho que fazer determinadas coisas para que essas pessoas se sintam elas se sintam bem. O Espírito Santo já não é mais o suficiente. A palavra de Deus não tem sido mais suficiente para muitas pessoas. Em que eu tenho que colocar na frente da Bíblia uma biografia de homem, porque a palavra de Deus ela já não é mais suficiente. Em que eu tenho que colocar músicas que só o sangue do Cordeiro, e dizemos que é música para atrair, e a suficiência da palavra de Deus. O Senhor me chama a atenção de que se eu tenho Ele como suficiência na minha vida, eu posso passar, igreja, naquilo que eu tiver que passar. Nós temos vivido época em que nós estamos como que perdidos, como cego em tiroteio. Nós estamos perdidos como sem saber para onde vamos e da onde viemos. A suficiência de Cristo há muito tempo parece que entrado em desacordo com as coisas deste mundo. A minha pergunta para mim de novo: Cristo é suficiente para mim e para você? A motivação daquele povo estava Deus suficiente, porque quando eu vejo a palavra suficiente significa tanto quanto necessário, ou bastante. Tanto quanto necessário. Jesus é o tanto necessário para a sua vida, para tudo aquilo que você tem, para tudo aquilo que você quer. Porque se Ele for tudo isso dentro daquilo que Ele é para mim e para você, nós não precisamos, igreja, fazer como muitos têm feito. Só tenha Jesus quando Ele está me dando algo. Jesus é suficiente para mim por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Porque Ele já me deu tudo, e por Ele ter me dado tudo, isso já é o suficiente para mim. Eu tenho que viver para Cristo por aquilo que Ele é para mim. A minha pergunta para mim e para você: Ele é suficiente para mim e para você? Ou as coisas deste mundo têm sido mais aprazíveis e têm dado choque para mim e para você? Deus é suficiente, mas nessa área aqui não. Deus é suficiente, mas nessa área aqui não. Deus é suficiente, mas nessa área aqui não. Deus é suficiente, mas Deus tem que me entender. Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos invertendo os valores. Quando eu vejo Jesus chamando a atenção dos seus discípulos,
É só você observar no versículo 60, depois nós vamos chegar lá no versículo 66, que diz: desde então muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Jesus vira e fala para os 12: e aí? Vocês também não querem se retirar? Será que eu e você podemos falar como Pedro falou? Senhor, e para onde? Tu é que tem. É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. O Senhor é o suficiente para mim. Só que Pedro caiu no erro de falar pelos 12, ele tinha que falar só por ele. Hoje eu tenho que falar isso por mim, e você vai ter que falar isso por você. Se Jesus é o suficiente na sua vida, ou se você precisa de bengalas cristã para poder continuar a sua caminhada cristã, a sua caminhada com Cristo. Nós precisamos, igreja, nós precisamos sim da palavra viva que desceu do céu, o pão vivo. Voltando alguns versículos atrás, ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem me segue, quem come desse pão, ele tem vida eterna. Qual é a motivação de Cristo na minha e na sua vida? Ele é o que é para você por aquilo que ele, pelo seu sacrifício vivo, ou ele é para mim e para você por aquilo que ele pode me proporcionar, pelas bênçãos que ele pode me dar? Nós confundimos Jesus, o Deus eterno, como entregador de pizza, ao gosto do freguês. Jesus é suficiente. Essa noite é a noite de reflexão, se Jesus tem sido para mim e para você suficiente. Ele é suficiente para mim e para você. Essa noite é a noite de tanto eu como você, ou nós estamos sendo engoldados por tantas falácias que estão sendo contadas no nosso meio, que Jesus já não é mais suficiente, que o sangue do Cordeiro, o sacrifício vicário de Cristo já não é o suficiente mais. Nós temos que arrumar alguns aparatos para que essa suficiência se complete. Não! Não, não é isso. Tenho visto tanta coisa que, meu Deus, me perdoa. Perdoa o teu povo, perdoa a sua igreja. Época que nós estamos vivendo é época que Jesus não é tão suficiente, ou ele não é suficiente como deveria ser. Nos capítulos que se seguem, nesse capítulo 6 que se segue, Jesus acalma a tempestade de um barco no mar, porque um barco não fique à deriva. Pescadores que eram experimentados. Jesus alimenta 5.000 homens com pão e peixe. E quando Jesus fala para os discípulos: ó, pega todo o restante do que sobrou e não deixa se perder nada. É lógico que o que eu estou falando aqui agora, eu estou fazendo um paralelo e que eu acho que eu e você devemos fazer. Todo o pão vivo que nós já comemos do Senhor, da palavra dele, aquilo que parece ser sobra, guarda e não deixe de desperdiçar nada, porque no momento você vai precisar dele. Vai ter momentos na sua vida, na sua caminhada, que você vai precisar desse alimento, desse pão que parece ser sobra. Mas o próprio Jesus falou assim: ó, pega todo o pão que sobrou e não deixa de desperdiçar nada. É lógico que ali estava falando do pão físico, e agora eu estou falando do pão espiritual. Nós temos vivido tempos, igreja. Pastor, você está falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo tempo de guerra.
um tempo de guerra pode não ser físico, mas estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. Nós temos vivido um tempo de frieza espiritual. Nós temos vivido um tempo de questionamento cristão. Nós temos vivido tempos em que eu tenho que escutar, que eu tenho que fazer agora uma boate para crente, porque os crentes não bebam bebida alcoólica. Você está para mim, você não está falando nada. Você está simplesmente colocando o mundo dentro da igreja. Só isso que você está fazendo. Nós temos vivido, igreja, momentos difíceis. E se nós não tivermos Cristo como nossa suficiência, nós vamos ser engolidos. Nós vamos ser perdidos. Nós vamos nos perder. E o que eu venho nessa noite, no nome do Senhor Jesus, deixa eu deixar muito claro isso para que não me compreendam errado. Eu estou falando por causa de tanta asneira que eu tenho escutado. Eu tenho que ter estratégia? Tenho. Tem que ter, só que a todas as estratégias, se ela fugir da palavra de Deus, se ela fugir daquilo que Deus quer, meu amado, não vem da parte de Deus. E toda a estratégia que você tiver na sua vida, ela tem que vir da parte de Deus. Jesus fala para Pedro, ótimo Pedro. Aí eu pergunto agora, você Pedro, falou até bem, isso aí eu parafraseio, você falou até bem. Só que você não falou por você, você falou por todo mundo. E você? É de se Jesus perguntar agora para você: eu tenho sido suficiente na sua vida? Se eu perguntar para você, Joel. Se eu perguntar para você, Josi. Se eu perguntar para qualquer um de nós aqui. Se eu perguntar para mim: Jesus tem sido suficiente na minha vida? Ou eu tenho procurado outros meios para poder me agradar com Deus? Eu tenho perseverado nessa suficiência. Eu tenho tido confiança nessa suficiência. O Evangelho de João, no capítulo 8, fala de que Jesus é o suficiente em tudo. Arrependam-se, reconhecer a necessidade do perdão e a confiança de quem Ele é. Ele é suficiente na nossa fé? Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Hebreus capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fazendo caso, e está sentado à destra de Deus, no trono de Deus. Ele é suficiente no seu caminho? Temos seguido a luz ou temos vivido em trevas? Lembre-se que o Senhor estava com a multidão. Cadê aquela multidão em que o Senhor deu alimento? Foram mais de 5.000 homens foram alimentados. 5.000. Desses 5, sem contar mulheres e crianças, saíram porque não aguentaram. Aí Jesus ainda fala assim, ó: vocês não estão me seguindo por causa dos milagres que eu fiz, mas sim pelo pão que alimentou vocês. É por isso que a minha pergunta foi se Jesus é suficiente, ou é só na hora do alimento, naquilo que Deus pode me proporcionar através dos seus milagres. O milagre maior aconteceu, igreja, foi a minha e a sua salvação. Esse foi o maior milagre. Então, por causa desse milagre, ele é suficiente para mim e para você? João no capítulo 12 também, João no capítulo 8, versículo 12, também fala de que ele é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Ele é suficiente sendo o nosso pastor? Porque se ele é suficiente, você escuta a voz dele. A Bíblia fala nesse versículo dizendo que o Senhor, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e elas o seguem.
Ele é suficiente para mim e para você? E o que é mais precioso ainda disso tudo? Ele é suficiente para o destino da nossa eternidade? Ele é a suficiência para a nossa eternidade? Ou nós estamos vivendo só do tempo atual? Ser Jesus a suficiência para mim, me faz eu obedecê-lo. Nós temos obedecido o Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Você não precisa me responder, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Você tem obedecido a Ele? Se Ele é suficiente para você, você o obedece. Ele é suficiente a ponto de você crer cegamente a Ele, como um filho pequeno, que o pai ia falar assim: pula daí, e ele suficientemente ele ter a confiança de que ele vai ser agarrado, que ele não vai cair, que ele não vai se machucar. Se Ele é suficientemente para você, se Ele é suficiente para você, você tem meditado nessa palavra? Sabe, igreja? Eu vim nessa noite só com um propósito: de trazer para o meu coração, primeiramente, uma confiança cega no Senhor. Foi falado no início da oração da confiança em quem você tem confiado. Foi falado nos hinos que foram cantados. E no último hino falou: renova. Eu estou precisando ser renovado. Estou cansado. Estou cansado. E só o Senhor pode me dar esse renovo. Só Ele é a minha ponte de salvação e de sustentação. Só Ele. Nós temos confiado em métodos, nós temos confiado em palavra humana, nós temos confiado em tantas coisas. Muitos que se alimentaram do pão da vida, aonde eles estão hoje? O meu medo é que eu, Jorge, e você possamos fazer como os outros discípulos fizeram. Quando a palavra foi dura, porque suficiência em Cristo requer renúncia minha. Esse é o grande problema. O grande problema hoje é que nós não queremos renunciar a isso. Não queremos renunciar à nossa autossuficiência. Nós não queremos renunciar àquilo que nos apraz. Nós não queremos renunciar e fazer com que Deus seja soberano na minha vida e na sua. E o meu maior medo tem sido exatamente esse. É que eu não seja levado por falácia. Eu não seja levado, e nem você como igreja. Eu até o dia que o Senhor me permitir estar aqui, igreja. Até o dia que Ele me permitir, eu quero prezar em te falar aquilo que a Bíblia fala. Por mais que eu queira trazer de repente alguma coisa que possa te trazer uma alegria momentânea, mas não é essa a questão. Porque se Jesus não for o suficiente para você, não vai adiantar nenhum de nós aqui pregar nada para a igreja. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque você, ao sair dali, você vai ver que nada disso te alimentou. Porque a Bíblia diz para mim que o que alimenta é a palavra. O que traz transformação é a palavra. O que traz mudança de vida é a palavra. E Ele tem que ser a minha suficiência. E a palavra de Deus me diz exatamente isso: que Ele é o pão da vida. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, eu quero tipo de nome de Jesus.
renuncie o que tiver que você renunciar, mas deixa ele ser o seu tudo. 12 discípulos, e o próprio Cristo falou, não é eu, não é ninguém que está falando, o próprio Cristo na sua palavra falou, não fui eu que escolhi os 12? Não fui eu que escolhi os 12? Pois é, mesmo tendo escolhido os 12, tem um no meio de vocês que é o próprio diabo. Alimentou uma multidão. Muitos dos seus discípulos saíram vazados. Ficou os 12. Dos 12 ainda teve outro traíra ainda. É misericórdia, só Deus na causa. Só Deus. O que eu peço, em nome de Jesus, seja o tanto que for, que saírem da suficiência de Cristo, eu e você não viemos a sair. Possamos fazer como esses 11 que permaneceram escutando a palavra. E vamos proclamar essa palavra para outros. Para outros, e para outros, e para outros, e para outros. Que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não aceite enganações. Não aceite outros meios para se achegar a Cristo. Não existe outro meio para se achegar a Cristo. Não existe. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, igreja. Estão querendo inventar um monte. Só tem um, Jesus. A igreja está em nome do Senhor. Senhor, eu venho nessa noite com esse objetivo de que o Senhor seja a suficiência na minha vida. Que o Senhor seja, Senhor, a base de tudo. Que o Senhor me alimente, que o Senhor me guie, que o Senhor transforme. Senhor, que esse pão que a Tua palavra me disse, que alimentou tantos, mas que, Senhor, por motivos que o Senhor sabe, desprezaram. Mas perseveraram alguns, ó Pai, e o próprio Pedro, Senhor, mesmo que possa ter falado de uma forma errônea, porque falou em voz dos outros, mas se os outros também permaneceram, foi porque eles também creram, Senhor, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa palavra, Senhor, ela venha permanecer na minha e na vida dessa igreja. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que cada dia, Paizinho Santo, o Senhor seja suficiente para mim, Senhor, no meu trabalho, no meio da minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus projetos, nos meus sonhos, no sonho dos meus filhos, no sonho, Senhor, desta igreja, no sonho, Senhor, daquilo que o Senhor tem preservado e reservado, Senhor, para cada um de nós. Senhor, o Senhor seja a nossa suficiência, o Senhor seja o suficiente em tudo, o Senhor seja, Paizinho Santo, a base de tudo, o Senhor seja, Senhor, a concretização de tudo. A Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, Senhor. Paizinho Santo, o Senhor para mim é tudo, o Senhor para mim, Senhor, é o meu alimento, o Senhor é o meu respirar, o Senhor é o meu caminhar, o Senhor é o meu sonhar, o Senhor é o meu realizar. Pai, eu te peço no poder que é no nome de Jesus, Senhor, renova-nos, Senhor, como o hino, Senhor, que aqui foi cantado. Renova-nos, Senhor, que a minha confiança, Paizinho Santo, não esteja, Senhor, em palavras humanas, mas ela esteja na palavra do Senhor. Que a minha confiança e os meus sonhos e desejos, Senhor, eles não venham ser frustrados, Senhor, por palavras humanas, mas o Senhor possa me sustentar, o Senhor possa me fazer guiar, o Senhor possa me fazer caminhar. Essa igreja, Senhor, ela pertence ao Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é a suficiência de nós, o Senhor é a nossa suficiência. O que eu te peço no nome de Jesus, Senhor, que cada dia mais, Senhor, essa convicção ela possa adentrar em nossos corações. Que ao sair da minha casa, Senhor, ao retornar para minha casa, o Senhor seja suficiente. Ao entrar no meu carro, ao sair do meu carro, o Senhor seja suficiente. Paizinho Santo, ao poder estar com os meus filhos e não estar com os meus filhos, o Senhor seja suficiente. Eu estando em casa ou não estando em casa, o Senhor seja suficiente. No meu trabalho, no meio dos meus amigos, Paizinho Santo, o Senhor seja suficiente. Pai, no meio dos louvores, no meio dos nossos cânticos, nos meios das nossas orações, o Senhor seja suficiente, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja magnificado, o Senhor seja louvado, para louvor e engrandecimento do seu nome.
A Ti honra, Senhor. E o Senhor seja suficiente em nossas vidas. O Senhor seja suficiente em nossas vidas. Pai, eu te peço no nome de Jesus, toma a Tua igreja, Senhor. Toma cada pensamento, cada coração. Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor sonda, Senhor, o Senhor esquadrinha. E eu te peço no nome do Senhor, coloca, Senhor, nesse nosso coração, que o Senhor é o nosso suficiente em tudo. Eu te louvo e te agradeço por tudo e faço isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ofertando agora. Eu queria que você fizesse isso, agradecendo a Deus porque tudo aquilo que Ele tem feito, e Ele como Ele é suficiente para mim e para você. Pode sair do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar, venha agradecer a Deus também, através das ofertas e do dízimo no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento. Momento também esse, Senhor, que nos ensina que o Senhor é suficiente, porque o Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem sido o nosso guardador, o Senhor tem dado-nos saúde, o Senhor tem dado, Paizinho Santo, abrido portas, ó Pai, e eu quero te agradecer por isso, eu quero te louvar por isso. Eu quero te exaltar, Paizinho Santo, porque em tudo tu tem sido suficiente. Muito obrigado por isso também, Senhor. Obrigado por estar sustentando esta igreja. Obrigado, Senhor, pelas portas e as bênçãos que tu tem dado, Senhor, a cada um dos teus filhos que tem dizimado, que tem ofertado. Também te agradeço também, Senhor, porque eu sei que o Senhor também está trabalhando, Senhor, no coração e também na necessidade daqueles, Paizinho Santo, que por algum motivo não têm ofertado, e o Senhor sabe os motivos. E eu quero te pedir, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre nós, as tuas ricas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Pai, eu te peço também, Senhor, que seja dado sabedoria, Senhor, na administração do dinheiro aqui na tua casa, e que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do teu nome, é que nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cadê seu menino? Isso. Elisângela, vem cá, Elisângela. A Elisângela fez aniversário como estava o final do mês de abril, e eu, desculpa, tipo, entendeu? Já estava dormindo? Já está fazendo hoje, né? O aniversário da Sofia é hoje. Deus abençoe aqui. Vamos estar orando por essas vidas, pedindo agradecimento a Deus por elas. Não, é bênção, tá certo. É receber uma bênção também, né, filho? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essas vidas. Te pedimos, Senhor, as tuas maravilhosas bênçãos, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Sofia, que, Senhor, tu sabes, Senhor, grandes coisas. Nós temos a plena convicção que o Senhor tem o melhor para esta criança, o Senhor tem o melhor para esta família, e nós te pedimos que o Senhor venha abençoá-la rica e poderosamente, que ela venha crescer, Senhor, na sabedoria do Senhor. Meu Deus, Senhor, dê, Senhor, sabedoria, dê, Senhor, entendimento, dê graça, Paizinho Santo, dê estratégia aos pais, Senhor, para guiar essa criança até que ela venha crescer, Paizinho Santo, na tua presença, que ela não venha se perder, Paizinho Santo, que a tua palavra, Senhor, encontre guarida no coração dela, e que os seus sonhos e projetos, Senhor, seja sempre na vida dessa criança. Abençoe, Senhor, abençoe com toda sorte de bênção. Senhor, abençoe, Senhor, os pais. Pai, Senhor, dê a eles, Paizinho Santo, provisão para que eles possam dar o melhor para a vida desta menina. Pai, eu te peço e te agradeço por tudo que tu ainda há de fazer na vida deles, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, aqui está a tua filha. E nós te agradecemos, Senhor, por esses dias que ela fez aniversário. E nós viemos, Senhor, com as nossas mãos levantadas, te pedir que as tuas bênçãos estejam sobre ela, sobre a família dela, sobre os filhos. Meu Deus, que o Senhor possa ser o alento, que o Senhor possa ser, Paizinho Santo, esse conforto. O Senhor possa ser a resposta, o Senhor possa ser a suficiência sempre na vida dela. Que ela possa confiar, ela possa andar nos teus caminhos, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus suficiente na
vida dela. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, a família. Abençoe, Paizinho Santo. Guarde, Senhor, a vida, Senhor, do filho que aqui não está agora. Mas, Senhor, eu te peço, Senhor, vai sobre a vida daquele jovem. Senhor, guarda a vida daquele e a coração daquele jovem. Tu sabe, Senhor, por tudo que passaram. Mas muito mais nós sabemos que o Senhor está com o controle da vida deles. Eu te agradeço por tudo e faço isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. A igreja em pé, no nome de Jesus, queremos agradecer, né?